Vamos lá, pessoal, continuando aqui nossa revisão de constitucional. Agora nós chegamos num assunto bastante interessante, um pouco complexo. É preciso muita atenção aqui, porque envolve cálculos, né? E cada cálculo influencia o primeiro cálculo influencia nos seguintes. Então, eu coloquei aqui de uma maneira que, para mim, é mais fácil entender. Vou tentar simplificar o máximo possível aqui, beleza? Então, nós estamos falando do sistema proporcional. Esse sistema aqui, ele é exclusivo para o legislativo, com exceção do Senado, porque o Senado é majoritário simples, beleza? Então, sistema proporcional para o legislativo. Como que funciona? Pega-se o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras e nós teremos o quociente eleitoral. Então, aqui nesse exemplo dado pelo professor, a quantidade de votos válidos nessa eleição foi de 110.645. O que é voto válido? Você exclui nulo e branco, certo? Dividido por número de cadeiras, que são 13 as disputadas. Então, nós temos aqui o quociente eleitoral de 8.511. Esse quociente eleitoral, ele funciona como a margem de corte para os partidos, certo? Para o partido continuar na disputa, né, aqui na questão das cadeiras, né, a serem preenchidas, ele precisa atingir esse número aqui. Caso ele não atinja esse número, ele está fora. Trouxe um exemplo aqui. O partido A teve 20.776 votos. Ele continua. O partido B está fora. Por quê? Não atingiu a votação mínima, que é esse quociente eleitoral, que é essa margem de corte para os partidos. Beleza? O partido A, ele conseguiu atingir essa margem de corte. Então, nós vamos para o segundo passo. Qual é esse segundo passo? Pegar a quantidade de votos que o partido teve, dividir por essa margem de corte, que é o quociente eleitoral, para eu descobrir qual a quantidade de cadeiras que esse partido tem direito. Então, nesse caso aqui no exemplo, o partido tem direito a 2 cadeiras, certo? Então, o partido A tem direito a 2 cadeiras das 13 que estão sendo disputadas. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, tem uma outra margem de corte. A primeira margem de corte é para o partido. A segunda margem agora é para os candidatos. Então, o partido A tem direito a 2 cadeiras. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar os 2 candidatos mais votados. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, candidato A, candidato B. Candidato A, 900 votos. Candidato B, 800 votos. Como que eu descubro essa margem de corte, que na realidade o seu nome é cláusula de barreira, que a imprensa tem falado muito, ou quociente partidário? É 10% do quociente eleitoral. Ou seja, daquela primeira conta que a gente fez, 10% da margem de corte para os partidos. Então, no nosso exemplo aqui, a margem de corte para os candidatos é 851. Então, o partido A tem direito a 2 cadeiras. Eu vou pegar os 2 candidatos mais votados. O candidato A, 900 votos. Ele está dentro, porque ele atingiu os 10%. Ele teve uma votação maior do que 851 votos. Ele está dentro. Agora o candidato B está fora. Por quê? Porque ele teve uma votação menor. Ele não atingiu esses 10%. Essa margem de corte para o candidato. Isso aqui, pessoal, nessa eleição agora, aconteceu com o partido do presidente eleito, o PSL. O PSL perdeu 7 cadeiras na Câmara dos Deputados porque os seus candidatos não conseguiram atingir a margem de corte para eles. O quociente partidário, a cláusula de barreira, que é 10% do quociente eleitoral. Beleza? É só lembrar, 10%.
Mas e aí, o que acontece com aquela cadeira remanescente? Porque olha aqui, o partido A ele tinha direito a 2 cadeiras, certo? Só que ele vai preencher na realidade somente uma. Porque o segundo candidato mais votado do partido não atingiu a sua margem de corte, não atingiu o quociente partidário, que é 10% do quociente eleitoral. Então sobra essa uma cadeira, que é essa cadeira remanescente. Aí, para ver com quem vai ficar essa cadeira, usa-se a dízima periódica. Por isso que é muito importante. Vou escrever nesse canto aqui para vocês. Então, essa dízima aqui do partido A é 2,44. E vamos supor, hipoteticamente, que um outro partido tem a dízima 2,99. Na conta que você fizer, você tem que anotar os dois números depois da vírgula, certo? Eu vou explicar por quê. Vamos aqui ver primeiro com quem vai ficar essa cadeira remanescente aqui. Que o partido A tinha direito a 2 cadeiras, mas só preencheu uma. Essa cadeira vai para o partido que tiver a dízima maior. No caso, nesse exemplo aqui, o partido C aqui. Por quê? 99 é maior que 44. Mesmo que aqui fosse 1,99. Não interessa o número antes da vírgula, nesse caso da cadeira remanescente, certo? O que interessa é a dízima maior. E por que precisa ter os dois números da dízima? Os dois números depois da vírgula? Porque poderia ser aqui, ó, no caso, de ser 91 aqui. Então, o primeiro número depois da vírgula é igual. Então aqui vai desempatar no segundo número. Certo? Então, pessoal, essa é a maneira que eu entendo mais fácil para a gente lembrar disso aqui. Primeiro vai ver o quociente eleitoral, que é a margem de corte do partido. Se o partido não atingir, está fora. Atingiu, divide o número de votos pelo número do quociente eleitoral. E você vai ver a quantidade de cadeiras que esse partido tem direito. Vai preencher as cadeiras? Depende. Depende do quê? Depende se os candidatos mais votados desse partido vai atingir o quociente partidário, a cláusula de barreira, que são 10% da primeira conta, do quociente eleitoral. Se atingiu, preenche. Se não atingiu, aquela cadeira remanescente, essa que sobrou, vai para o partido que tem a dízima periódica, o número depois da vírgula maior. Beleza, gente? É complexo. É um pouco chatinho aí você ver, mas nessa maneira, para mim aqui, fica mais tranquilo, porque você vai fazendo passo a passo e é importante, igual eu disse para vocês, é muito importante vocês acertarem a primeira conta, porque a primeira conta vai influenciar nas outras. Se errar aqui, vai ser fatal, o erro vai acabar influenciando nas outras contas. Então tenham calma, tenham aí tranquilidade para fazer a prova, certo? Eu acredito que o professor venha trazer uma conta fácil, né? Caso esse tema caia na prova, mas eu particularmente entendo que isso é um tema de muita relevância, né? Um tema aí muito pertinente de cair nessa prova. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e eu puder ajudar, eu ficarei muito feliz. Tá ok? Vamos continuar aí a nossa revisão para a gente conseguir gabaritar essa prova, beleza? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, então, vamos ver aqui a questão dos militares. Só para situar vocês aqui, a gente está nos direitos políticos positivos, e aí se divide em ativo e passivo, né? Direito político positivo é o direito de votar e o passivo de ser votado. Vamos dar uma acelerada aqui, porque a hora está passando, né? E a gente tem muita coisa para vir ainda, beleza? Então vamos lá.
eu vou comentar com vocês da questão dos militares aqui, que é talvez aí o que seja mais de diferente, né? Porque tem a questão lá da idade, né? Os cargos, a idade, os cargos que são para brasileiro nato e etc. Então vamos dar uma olhada aqui na questão dos militares na ativa. Por que isso é interessante? Porque é vedada a filiação partidária dos militares na ativa. Só que é obrigatório a filiação para eles se candidatarem. E nós sabemos que na prática há muitos militares que são candidatos e são eleitos, inclusive. Então existe aqui uma forma, né, que precisa ser respeitada para os militares na ativa, para que eles possam se candidatar e que isso não constitua crime, porque em realidade a filiação partidária de militar na ativa é crime, beleza? Então o que ele precisa fazer? Ele precisa chegar num partido político e falar assim, ó, eu quero me candidatar, certo? Ele precisa ter o seu nome, né, dentro desse partido, aprovado na prévia eleitoral, certo? Vamos dar um exemplo aí bem recente daquela PM que matou o ladrão em frente da escola. Ela se candidatou a deputada federal e ganhou pelo estado de São Paulo. Então, eu não sei, né, o detalhe aqui do tempo de serviço que ela tinha, mas como que ela teve que proceder. Então, ela ou foi convidada por algum partido ou conversou com alguém de algum partido, o seu nome foi aprovado na prévia eleitoral. Foi aprovado? Beleza. Aí a Justiça Eleitoral abre prazo para impugnação. Vai impugnar ou não vai? É o caso do ex-presidente Lula, que ele mesmo preso, ele fez a sua candidatura, né, como presidente. Só que aí no caso dele foi impugnado. Então no caso do militar aqui, teve o nome aprovado na prévia eleitoral do partido, abriu prazo para impugnação, não foi impugnado. Aí a homologação da candidatura. Com essa homologação, o PM ele vai e entrega para o seu comandante, né, o seu superior hierárquico, certo? Aí tem uma regrinha. É importante isso aqui. Se o militar ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele é exonerado do cargo. O afastamento dele é definitivo, certo? Quando ele entrega essa homologação para o seu comandante, para o seu superior hierárquico, ele é afastado definitivamente, ele é exonerado. Caso ele conte com mais de 10 anos de serviço, o seu afastamento é temporário e ele não tem prejuízo dos seus vencimentos, então ele continua a receber. Então, vamos aqui agora então ver a questão do militar que tem mais de 10 anos de serviço. Então ele se afasta temporariamente do seu cargo. Se ele for eleito, ele vai ser aposentado. Ele vai receber proporcional ao tempo de serviço. Então, a aposentadoria do policial militar é 30 anos. Vamos dizer que ele contava com 20 anos de serviço. Então, ele vai receber proporcionalmente aos seus 20 anos de serviço e vai ser aposentado da sua carreira policial. Caso ele seja eleito deputado federal, caso ele seja eleito, né? No caso aqui daquela PM que a gente comentou, ela se candidatou a deputada federal. Caso esse PM não seja eleito, ele deve retornar à atividade, certo? Então ele se afasta temporariamente, venceu a eleição, é aposentado proporcionalmente. Não venceu a eleição, retorna para o serviço. Só que só tem essa hipótese de retornar para o serviço aquele militar que tem mais de 10 anos de serviço. Aquele que tem menos de 10 anos de serviço, ele é exonerado, o afastamento dele é definitivo. Beleza? Então essa peculiaridade dos militares. Tem a questão também dos membros, né, do Ministério Público. Que aqueles que ingressaram na carreira do Ministério Público antes de 88, eles podem continuar com o cargo de promotor e se candidatarem. Caso tenham ingressado
no Ministério Público depois de 88, eles precisam se exonerar do cargo para poder se candidatar e disputar a eleição, beleza? Então, no caso do MP tem essa questão, antes de 88, pós 88, mas é mais tranquilo, certo? Então a questão dos militares aqui, talvez o que seja mais aí diferente, né? Não sei se o professor vai querer perguntar isso na prova, até porque é uma matéria bem extensa, mas pode ser que ele pergunte, porque é uma peculiaridade aqui, principalmente essa questão de mais de 10 anos ou menos de 10 anos de serviço, beleza? Agora, gente, a gente vai ver a questão da desincompatibilização. É bem interessante essa questão, certo? Que tem a questão também, inclusive, da inelegibilidade por grau de parentesco. Então eu vou apagar aqui e a gente já vai ver isso aqui, que é bem importante. E aí a gente vai encerrar aqui a nossa recapitulação de direitos políticos, certo? E aí depois a gente vai entrar em nacionalidade. Então, desincompatibilização. O que é isso? Membros do executivo, certo? Exclusivo para o executivo. O que eles precisam fazer? Eles precisam sair dos seus cargos 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Então, um exemplo. Vamos usar o exemplo aqui do Alckmin, certo? Não sei se é assim que escreve o nome dele, mas só a título aqui de ilustração. O Alckmin, ele era governador do estado de São Paulo e ele queria concorrer, né? Ele concorreu ao cargo de presidente. O que ele precisou fazer? Ele precisou sair do governo de São Paulo 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Ele precisou abrir mão do cargo para ele poder ter o direito de disputar as eleições presidenciais. É importante que, se ele passar um dia do prazo, ele está inelegível, ele não pode concorrer. Nós temos o exemplo do Dória também. O Dória era prefeito de São Paulo e disputou as eleições para governador, inclusive foi eleito. Então o que ele precisou fazer? Mesma coisa, precisou abandonar o seu cargo 6 meses antes da data do primeiro turno para que ele pudesse disputar as eleições. Então, esses dois exemplos que eu dei para vocês são exemplos de membros, né, do executivo que queriam trocar de cargo. Eles queriam disputar as eleições para cargos diferentes. Então aqui o Alckmin era governador, queria ser presidente. O Dória era prefeito, queria ser governador. Então, como é para cargo diferente do executivo, ele precisa abrir mão do cargo que ele tem, né, 6 meses antes do pleito, certo? Porque se for para o mesmo cargo e ele quiser disputar a reeleição, não precisa ele sair do cargo, não precisa haver essa desincompatibilização. É o exemplo aqui do Márcio França. O Márcio França é o atual governador do estado de São Paulo e ele disputou a reeleição e perdeu para o João Dória. Mas como ele queria disputar a reeleição e para o mesmo cargo, ele podia continuar no cargo, certo? Então, ele disputou a reeleição e permaneceu no cargo. Por quê? Porque ele é governador e se candidatou também a governador. Beleza? Essa desincompatibilização aqui, como eu falei, ela só atinge os membros do executivo. O legislativo é tranquilo, pode disputar a eleição para outro cargo, né? Mesmo que ele esteja eleito para um cargo eletivo e ele quer disputar para outro cargo, não tem problema, ele continua no cargo, ele só se licencia do cargo, né? Ele se afasta aí temporariamente e aí ele volta. Depois das eleições ele volta, né? Ele não precisa abrir mão do cargo, certo? Ele continua com o cargo que ele tem. Nós temos o exemplo do Romário.
O Romário, ele é senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ele disputou as eleições para governador, então membro do Legislativo, disputando as eleições para o Executivo. Ele não precisou deixar o cargo de senador. Disputou as eleições para governador, não ganhou, ele volta tranquilamente para o cargo que ele tinha de senador. Beleza? Então essa desincompatibilização aqui é exclusiva para o Executivo. E tem o caso da autodesincompatibilização e da heterodesincompatibilização. Aqui é só questão de nomenclatura. Autodesincompatibilização é quando o candidato ou político ele abre mão do cargo que ele tem para beneficiar a si mesmo, para que ele possa disputar a eleição. É o caso aqui, Alckmin, Dória. Eles abriram mão dos cargos que eles tinham para disputar as eleições, outro cargo eletivo, mas para benefício dele mesmo. Heterodesincompatibilização é quando ele abre mão do cargo para beneficiar algum parente, né? Que nós já vamos ver agora a questão do grau de parentesco, que influencia na disputa, né, das eleições, se pode, qual que é o parente que pode, qual que não pode, né? Então, quando esse político abre mão do cargo que ele possui para beneficiar algum parente seu, chama-se heterodesincompatibilização. Beleza? Então, desincompatibilização é quando o político, né, membro do executivo, quer disputar um outro cargo que não que ele possui, ele precisa abrir mão desse cargo 6 meses, certo? Se ele não fizer isso, ele está inelegível. Se passar um dia do prazo, está inelegível, não pode se candidatar. Beleza? Então essa questão da desincompatibilização aqui, vamos já ver a questão do grau de parentesco, né, que deixa a pessoa inelegível, que aí depois a gente vai ver as regrinhas aqui para prefeito, né, as regras aqui para o executivo, que é um pouquinho mais complicadinho. Então vamos ver primeiro a questão do parentesco, que é mais fácil. Então o parentesco é o seguinte: os parentes do candidato, eles são inelegíveis, parentes até segundo grau. Então nós temos aqui a linha reta, né? A linha reta e a linha colateral. E temos os parentes de sangue, que são sanguíneos, e os afins, que são os por afinidade. Mas é bem tranquilo isso aqui, gente. Então, parente, né, em linha reta, linha colateral, temos os sanguíneos e os afins. Então, vamos lá. Primeiro que está inelegível é o cônjuge. Cônjuge não é parente, mas para o direito eleitoral ele está inelegível. No caso, por exemplo, como por exemplo o João Dória se candidatou ao governo de São Paulo, então os seus parentes, né, inclusive ele venceu as eleições, os seus parentes até segundo grau estão impedidos, e eu vou explicar com mais calma. Vamos descobrir primeiro quais são os parentes que são impedidos. Então o primeiro aqui é o cônjuge, e esse cônjuge aqui você interpreta extensivamente, porque inclui os amaziados, né, a união estável, e a união homoafetiva. Então, o cônjuge aqui, uma interpretação extensiva, certo? E os parentes até segundo grau, em linha reta e linha colateral, sanguíneo e por afinidade. Então, vamos ver aqui os ascendentes, pais e avós. Então, em linha reta, sanguíneos até segundo grau, pais e avós. Pais e avós, filhos e netos. Bem tranquilo, né? Então, até segundo grau, em a reta sanguíneo, avós e netos, né? Aqui ascendente e descendente, beleza? Então, bem tranquilo essa questão, né? Agora, a linha colateral é mais fácil. Por quê? Porque não existe parente de primeiro grau em linha colateral. Já começa no segundo grau, que no caso são os irmãos.
Então nós estamos vendo aqui os sanguíneos, né? Os parentes de sangue. Até segundo grau, avós e netos em linha reta estão impedidos, na linha colateral os irmãos estão impedidos. Beleza? Agora, quem são os por afinidade? São os parentes do cônjuge. Então, por exemplo, os meus pais estão impedidos. Os meus sogros também estão impedidos. Certo? Os meus avós estão impedidos. Os avós do meu cônjuge também estão impedidos. Tranquilo isso aqui, né? Então você descobre primeiro quais são os seus parentes de sangue que estão impedidos. Você descobriu? Você vai usar isso para os parentes do seu cônjuge também. Aqui no caso, os filhos do seu cônjuge, netos do seu cônjuge também estão impedidos. Beleza? E aqui, na linha colateral, são os cunhados, né? Por quê? Porque são os irmãos do cônjuge. Também estão impedidos. Beleza? Então é fácil, gente. É só você ver qual que é até o segundo grau. No caso da linha reta, avós e netos estão impedidos. Na linha colateral, os irmãos. E aí você descobriu quem são os seus parentes de sangue de segundo grau que estão impedidos? Para você descobrir os que são por afinidade, que a afinidade são os parentes do seu cônjuge, certo? Você só replica. Então, avós impedidos, avós do cônjuge impedidos. Os meus irmãos estão impedidos, os meus cunhados também. Beleza? E agora a gente vai ver aqui com detalhes essa questão aí das eleições aí para presidente, para prefeito, né, que tem umas regrinhas peculiares, qual que é a vedação, em que aspecto, a gente vai ver, beleza? Então vamos lá para o próximo quadro.